Você sabia que existe uma seleção mais letal que o Brasil em Copas do Mundo? Isso é loucura, mas é verdade. Confira comigo os ataques mais letais da Copa do Mundo, só rolo compressor. Mas tem um adendo, vamos considerar só a média de gols. Sabemos que o futebol evoluiu bastante em todos os aspectos, e que sim, o Brasil tem um volume gigantesco de gol, e tem a maior quantidade de gols marcados quando se fala em Copas do Mundo, mas e na média? Top 5 seleções com melhores médias na Copa do Mundo. Arrisca um palpite? O final pode te surpreender. 5. A quinta maior média é representada pela Holanda, com uma média de 1,75 por jogo, e um total de 96 gols. O artilheiro da seleção holandesa é o desconhecido Johnny Happ, ele brilhou nos anos 70, junto com a Laranja Mecânica. A Holanda que teve Johan Cruyff, que infelizmente só jogou uma Copa do Mundo, e fez 3 gols, Ruud Gullit a mesma coisa com 1 gol. Dennis Bergkamp com 6. E vários outros craques, mas o atacante Johnny Happ é o artilheiro com 7 gols. Na posição 4, temos uma seleção que vem em franca ascensão, eles foram finalistas nas 2 últimas edições, com uma média de 1,86, com um total de 136 gols em Copas do Mundo, a seleção francesa que tem como artilheiro Bastien Fontaine, com 13 gols. Um fato curioso desse cara, é que ele fez todos esses gols em uma única edição de Copa do Mundo, coisa de outro mundo. E se formos falar de média, a média dele é impressionante, simplesmente 2,17, mais de 2 gols por jogo. O Mbappé provavelmente vai passar dele, mas nunca na média. O Mbappé tem 12 gols, e média de 0,86. Infelizmente só na nossa seleção, a Alemanha fez 7, e com um total de 232 gols feitos em Copas do Mundo, e uma média de 2,07, os alemães têm o terceiro lugar aqui no ranking. O artilheiro das Copas do Mundo da seleção alemã é o Miroslav Klose, com 16 gols, ele tem média de 0,67 gols por jogo. A curiosidade, que ele tem média menor que Gerhard Miller, craque dos anos 70, com média de 1,08. Como vocês devem imaginar, a nossa seleção aparece em segundo, isso porque, repetindo, estamos indo pela média, e não pelo total de gols. O Brasil tem 237 gols marcados no total, e média de 2,08, isso mesmo. 0,01 a mais que o terceiro colocado. O nosso artilheiro das Copas do Mundo é Ronaldo Fenômeno, com 16 gols, e média de 0,79, e fica em quarto se só considerarmos a média, perdendo para craques, como Vavá, Pelé e Ademir de Menezes. E chegamos na grande surpresa da lista. Era o bicho-papão dos primeiros anos de Copa do Mundo, pena que esse bicho-papão sempre dava aquela pipocada em final, chegando a abrir 2-0 na final de 1954, e ainda perder de virada por 3-2. Já chegou a fazer 10-1 em El Salvador na Copa de 1982. Não participa de uma Copa desde 1986. Ela marcou apenas 87 gols em Copas do Mundo, porém com uma média impressionante de 2,72 gols por jogo. O maior artilheiro, e também com a maior média é Sandor Kocsis, com 11 gols, e média de 2,20 gols por jogo, sem outra média impressionante. A Hungria é o maior, do futebol mundial, mas pelo menos nessa lista ela é campeã. É isso pessoal, comenta aí, like e inscreva-se.